Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Litaif, do curso Lógica. Vamos iniciar nossa aula, nosso novo material de matrizes. Essa revisão relativa ao PSC, segunda etapa, também para o Enem e, obviamente, para o macro da Universidade do Estado do Amazonas. Caso queira fazer parte do nosso pacote de aula, por favor, entre em contato conosco através de nossas redes sociais do Lógica Online. Muito bem, vamos lá. Matrizes é um conjunto de tabelas que são relacionadas a um determinado valor numérico. Para entendermos bem o que significa matriz, eu coloquei essa tabela aqui. Essa tabela é uma tabela de exercício. Engraçado, eu detesto fazer exercício físico. Mas é importante a gente ter a ideia aqui. Observe essa primeira tabela. Essa primeira tabela diz quanto tempo a gente pode ficar aqui. A gente pode relacionar. Deixa rapidinho, deixa só. Pronto, foi embora, olha. Remover. Então, diz o seguinte aqui. Então, quando você vai fazer esse tipo de tabela, o que você percebe? Na primeira semana, eu tenho 3. Qual é o nome que se dá a uma quantidade de exercícios que tu vai fazer? Séries, né? De exercício. Tá aqui, série 1, série 2, série 3. Na primeira semana, na primeira série de exercícios, eu tenho que fazer em quanto tempo? Intervalo de tempo de exercício. Quanto tempo? 6 minutos. Na segunda série, quantos tem que ser? 3 minutos. E, finalmente, 6 minutos de novo. É como se fosse, por exemplo, 6 minutos de exercício, 3 minutos de descanso, 6 minutos de exercício de novo. Entendido? Nessa segunda tabela aqui, você pode fazer outra relação da velocidade que esse cidadão vai andar. Uma determinada velocidade pela manhã, de 8 km por hora. Poxa! E aqui, da parte da tarde, tem que ser quanto a média dele? De 12 km por hora. Que chique, né? Essa leitura estilo batalha naval que a gente está fazendo aqui chama-se análise matricial. A gente está relacionando dois dados, relacionando uma linha de dados com uma coluna. A linha de dados aqui significa as velocidades 1, velocidade 2 e velocidade 3. E as colunas significam manhã e tarde. Quando você faz a junção desses dois valores, da linha com a coluna, você tem a obtenção de um dado. E esse dado diz que a velocidade desse cara na primeira parte do exercício dele, pela parte da manhã, foi de 8 km por hora. Se você pensar bem, a análise matricial é muito interessante, porque colocando nessas tabelas, rapidamente tu consegue fazer interseção de dados. Isso é matriz. Quando nós trabalhamos com matriz, nós podemos escrever os dados dessa tabela da seguinte forma. Entre colchetes, aqui podemos colocar aqui, ó, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Vou colocar aqui bonitinho. E aqui ficaria 3, 6 e 9. Nós dizemos que essa é uma matriz, quando nós fazemos os dados de uma matriz, isso aqui vai ser uma matriz da tabela A. E essa matriz da tabela A é uma matriz A, M por N. Leia, é uma matriz de dados A, do tipo M por N. Onde esse M aqui significa linha. E esse N significa coluna. Se eu fosse escrever essa matriz, pelo menos a classificação dela, eu escreveria que era uma matriz do tipo M por N, onde ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então, essa matriz é uma matriz de que tipo? É uma matriz do tipo 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Por outro lado, deixa eu me apagar isso aqui, por favor. Por outro lado, essa outra matriz aqui, essa aqui é a matriz B. Essa matriz B é do tipo 8, 12, 12, 10, 10 e 12. De que tipo de matriz é essa? É uma matriz do tipo M por N, onde eu tenho 1, 2, 3 linhas e 1, 2. Eu tenho 2 colunas. Essa análise de M e de N de uma matriz é o que nós chamamos de ordem de uma matriz.
No momento, nós vamos nos preocupar aqui apenas em classificá-las. Por exemplo, nesse primeiro caso, que tipo de matriz é essa? É uma matriz do tipo 3 por 3. Nós dizemos que o número de linhas é 3 e o número de colunas é 3. E, portanto, é uma matriz o quê? Do tipo quadrada. Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa outra matriz é uma matriz mais comum, por assim dizer. É uma matriz do tipo 3 por 2. Significa o quê? Que ela é uma matriz que tem 3 linhas e colunas. Embora eu esteja me repetindo várias vezes, é importante lembrar isso porque você lê a matriz numa determinada ordem. A ordem que você lê os elementos de uma matriz interfere no cálculo que você vai fazer mais à frente do tipo de matriz. Ora, quando eu falo que uma matriz 3 por 2, subentende-se que ela tem necessariamente 3 linhas e 2 colunas. Por exemplo, esse outro caso aqui, uma matriz C qualquer. Essa matriz aqui, vamos colocar a matriz 1, 2, 3. Que matriz é essa? É uma matriz que tem quantas linhas? Uma, duas, três. Tem 3 linhas e quantas colunas? Tem uma. Essa matriz é uma matriz que com 3 linhas e uma coluna. Portanto, uma matriz 3 por 1. Essa matriz chama-se, não de modo muito... uma coisa muito original, se chama matriz coluna. Esse outro caso aqui, 1, 0, menos 1 e 4. Que matriz é essa? É uma matriz de uma linha por uma, duas, três, quatro colunas. Que matriz é essa? É uma matriz linha. Os cálculos matriciais, na minha opinião, são dos mais belos da matemática. O cálculo matricial ele dá origem ao cálculo algébrico. O cálculo algébrico dá origem à matemática booleana. E a matemática booleana é chamada matemática tridimensional. Nossos computadores, o programa que eu utilizo para escrever essa aula para vocês, todos eles utilizam cálculos algébricos baseados em matrizes tridimensionais ainda. E, portanto, isso que a gente está estudando aqui é a base de toda a ciência que a gente usa hoje em dia. É interessante, de verdade. Mas o que é mais importante é um assunto fundamental pedido em Enem. Por quê? Porque quase todo cálculo você pode escrever em matrizes, portanto, sistemas de equações, e esses sistemas de equações a gente pode trabalhar com um assunto que a gente vai estudar mais tarde, chamado determinantes. Consequentemente, vamos aprender bem detalhadamente isso. E, principalmente, saber o nome das coisas. Não tentem inventar moda, tá? Vamos fazer passo a passo tudo. Vamos lá, próximo tópico, vamos verificar isso detalhadamente. Representação de uma matriz. Está conseguindo enxergar? Na verdade, o nome disso aqui seria a representação genérica de uma matriz. Vamos lá. Uma matriz sempre deve ser determinada por que nós chamamos de AIJ, uma matriz AIJ, onde I significa linha e J significa coluna. Uma palavra de cautela. Quando eu falo AIJ, não significa que eu, Henrique, estou inventando isso. Esse I e J são linguagens padrões da matemática algébrica ou da matemática de matrizes. E, portanto, tem que ser escrito dessa forma. Vamos escrever uma matriz genérica aqui. Vamos lá. A11, bora lá comigo. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Esses elementos que eu estou escrevendo aqui, eles indicam tanto a linha quanto a coluna de uma matriz. Por exemplo, quem é o A11? Se lê A11, não é A11, é A11. Quem é A1? Ele está na linha 1 com coluna 1. Quem é o A21? Linha 2 com coluna 1, e assim por diante. Por exemplo, essa é uma matriz de que tipo? Essa matriz que eu estou escrevendo aqui é de que tipo? É uma matriz de, primeiro linha coluna, tá? 2 linhas e quantas colunas? 3. Vamos tentar explicar isso. Tá, Henrique, e daí? E daí que, pela linguagem algébrica, ou pelo menos pelo que nós chamamos de representação genérica da matriz, eu posso escrever isso daqui. Observe essa matriz. É uma matriz B de que tipo? É uma matriz B do tipo 3 por 3. O que significa isso? Uma matriz B do tipo 3 por 3 é uma matriz quadrada.
significa que ela tem o quê? Significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E quando eu monto, meninos, está vendo esses pontos aqui? Quem é esse primeiro ponto aqui? A11. Quem é esse próximo? Linha, coluna. Quem é esse próximo? E aqui, A2, 1. Aqui vai ficar como A2, 2. E aqui A2, 3. Aqui vai ficar como? A3, 1. Linha, coluna. Aqui vai ficar quanto? E aqui quanto? Parabéns. O nome disso significa o esboço de uma matriz, ou forma genérica de uma matriz. Quando vocês forem fazer os exercícios de uma matriz qualquer, vocês têm que expressar dessa forma. Por favor. Quando eu coloco desse tipo aqui, matriz 3x3, é uma matriz B e J do tipo 3x3, onde o I e J significa linha e coluna, respectivamente. Ficou claro? Ficou claro mesmo? Vamos lá. Vamos ver se nós entendemos aqui. Regra do Jack por partes. Vamos lá. Nós temos que nos adaptar ao sistema, na verdade. Escreva a matriz A do tipo A e J 2x3. Tal que A e J seja I mais 2J. Bonitinho, né? A e J, o que significa? Linha, coluna. Linha, coluna. Passo número 1. Vamos fazer o esboço dessa matriz, tudo bem? É uma matriz 2x3. O que significa isso? Eu, por enquanto, como vocês estão aprendendo, eu sugiro fazer isso daqui, tá bom? 2 linhas e 1, 2, 3 colunas, tá bom? Isso aqui é que nem esboço, tá? Que a gente faz. Que nem colocar a rodinha na bicicleta da criança. Vamos lá, quem é aqui? Fala. A11. Quem é aqui? A12. Aqui. Aqui. Linha 2, coluna 1. Aqui. Aqui. Muito bem. Vamos descobrir quem são esses números, porque ele quer que escreva essa matriz. Escrever uma matriz significa colocar todos os elementos da matriz. Vamos lá? Quem é o A11? Fala. I igual a 1, J igual a 1. É sempre A e J. I e J, respectivamente. Ele falou que a equação que ele quer que a gente monte sempre é I mais 2J. Substituindo, vai ficar como? Vai ficar 1 mais 2 vezes 1. Que vai ser igual a quanto aqui? Quem é o A12? Significa que I é igual a 1 e J é igual a 2. Vai ficar quanto? 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 5. E, finalmente, quem é esse cara aqui? A13, I igual a 1 e J igual a 3. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 3, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Respira. Próximo. A21. I igual a 2 e J igual a 1. Vai ser igual a quanto isso daqui? 2 mais 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? A22. Não esquece que a gente está substituindo aqui nessa equação. I mais 2 vezes J. Vai ficar quanto? 2 mais 2 vezes o J, que vale quanto? 2. Esse aqui é 4. Mais 2 vai ser igual a quanto? 6. E, finalmente, quem é o A23? O A23 é I igual a 2 e J igual a 3. Substituindo nessa equação que a gente está fazendo aqui, obviamente, vai ser igual a quanto? 2 mais 2 vezes 3. Isso aqui é 2 vezes 3, 6 mais 2 vai dar quanto? 8. Vamos agora escrever nossa matriz. É uma matriz do tipo 2. Rapidinho aqui, por favor. É uma matriz do tipo 2 por 3. Vai ser igual a quanto? Primeira linha, tá? Vai ficar como isso daqui? A11, 3. A12. A13. A21. A22. A23. Esse cálculo matemático chama-se algoritmo. A partir de um algoritmo desse tamanho, posso criar uma matriz. Imagina se a equação for complexa.
Basta ter a linha de comando que ele desenha todos os cálculos matemáticos. Não é lindo? Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Entendido aqui, pessoal? Perfeito. Bora fazer mais uma só para fixar, né? Não custa. Não, bora, já ficou claro isso aqui. Isso aqui é fácil. Próximo tópico: igualdade de matrizes. A igualdade de matrizes é o seguinte: olha, uma matriz, em resumo, né? Uma matriz A é igual a uma matriz B quando seus elementos são correspondentes. Deixa eu tentar explicar o que significa isso. Vamos imaginar uma matriz A do tipo 2 por 2, tá bom? Aqui eu tenho uma matriz A1, aqui é matriz A1, 2, aqui é matriz A2, 1 e aqui é matriz A2, 2. Vamos ter aqui uma matriz B. Essa matriz B é uma matriz do tipo B1 e aqui B1, 2, aqui B2, 1 e aqui B2, 2. Quando é que essas matrizes são iguais? Elas são iguais, senhores, pelo menos segundo essa definição que eu expliquei, quando eu consigo igualar ou relacionar elemento por elemento. De que tipo? O A11 tem que ser igual a B11, tá vendo? É a mesma posição, entendido? Quando o A12 for igual ao quê? Ao B12 e assim por diante. Vou escrever isso daqui. Quando elas são necessariamente iguais? Elas são iguais nesse caso. Quando A11 for igual a quanto? A B11. Quando A12 for igual a B12, elemento por elemento. Quando A21 for igual a B21 e quando A22 for igual a B22. Portanto, isso nos leva a uma consequência. Matrizes, elas só podem ser iguais quando elas possuem a mesma ordem. Vamos escrever isso daqui? Quando é que matrizes são iguais? Quando elas têm o quê? Mesma ordem. Não esqueçamos que quando nós falamos ordem, é simplesmente a nomenclatura da matriz. Observem aqui que essa matriz é de que tipo? Uma matriz 2 linhas por 2 colunas. Portanto, uma matriz 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2, né? Nós dizemos. Aqui, a mesma coisa, que eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, vai ficar como? Essas matrizes, nós podemos, talvez, aplicar a fórmula de igualdade aqui. Por quê? Porque elas são matrizes de mesma ordem. Vamos entender e aplicar isso daqui? Não esqueça isso. Só pode aplicar a propriedade de igualdade de matriz quando ela for da mesma ordem. Exemplo. A questão fala o seguinte aqui. Determinar os valores de x e y que tornam as matrizes A e B iguais. Quando é que matrizes são iguais? As matrizes são iguais quando, para começo de conversa, elas têm que ser de mesma ordem. Passo número 1. Essas matrizes são de mesma ordem? São. Aqui eu tenho 3 linhas e tenho 1, 2, 3 colunas. Então, é uma matriz de que tipo? Essa outra matriz ela é o quê? Tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. Portanto, uma matriz. Então, a gente pode aplicar a propriedade de igualdade de matrizes? Pode. Quando elas são iguais? Elas são iguais quando eu tenho os elementos correspondentes. Ele quer saber os valores de x, y e z que tornam essas matrizes iguais. Aí você fala, para que duas matrizes sejam iguais, os elementos correspondentes à linha e coluna tem que, aliás, os elementos de cada linha e coluna tem que ser correspondentes. O A11 daqui tem que ser igual ao A11 daqui. Olha, igual. Começou bem, né? Aqui, o A21, que vale quanto? Que é y mais z, tem que ser igual ao perdão, o A12 tem que ser igual a quanto ao A12 daqui, que tem que ser igual a quanto? 7. Respira. Beleza, aqui. Qual é o próximo? Esse daqui, olha. Y menos E tem que ser igual a quanto? Elemento por elemento. Observe que aqui é o A2, 3. Tem que ser igual a esse A2, 3 daqui, que no caso é igual a quanto? É igual a 9. Ele fala outra coisa aqui. Ele fala que o módulo de x aqui
é igual a 4. Então, ele quer que ache todos os números possíveis. Tá bom, só resolver esse sistema aqui agora tá fácil, né? Esse sistema aqui é simples, então basta somar. Vai ficar quanto? 2y igual a quanto? Quanto que é 2 mais 7? Quanto que é 7 mais 9? 16. Y vai ser igual a quanto? Para achar o valor de z, eu vou substituir na equação que eu achar mais bonitinha, tá? Eu vou substituir nessa daqui. Y menos z, ele diz que é igual a 9. Só que y é igual a quanto? 8. Menos z, que é igual a 9. Esse menos z vai ser igual a quanto? 9 menos 8. Esse menos z vai ser igual a 1. Z vai ser igual a quanto? Menos 1. Pronto, já morreu aqui. Esse módulo aqui a gente vai estudar mais principalmente em equação modular, né? Quanto que é o módulo de x? Módulo de x igual a 4. O que significa isso? Módulo significa valor positivo e negativo, né? Quando a gente coloca, quanto que é o módulo de menos 4? 4. Quanto que é o módulo de 4? 4. Então, quais são os possíveis valores de x aqui? Pode ser 4 ou menos 4. Vamos chegar lá, tá bom? Até aqui tá tudo bem? Beleza. Alguma dúvida, senhores? Perfeito. Nós, antes de continuar a nossa aula, nossa revisão, nós já explicamos o que é matriz quadrada. Eu só gostaria de colocar as principais nomenclaturas de matrizes que nós vamos utilizar. Agora, o nosso próximo assunto, nós vamos ver adição, subtração de matrizes, multiplicação de matrizes. Isso é a nossa aula, o resto da nossa aula. Mas temos que saber alguns nomes aqui antes de continuar. Vamos lá para alguns casos. É a primeira aula ao vivo que a senhora está assistindo mesmo? Primeiro caso, por favor, matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, digamos que nós tenhamos aqui uma matriz do tipo A, 5, menos 1, 0 e 2. Ah, sim, desculpa, uma palavra de cautela. Na primeira parte da aula, eu escrevi uma matriz assim para vocês, olha, entre colchetes, 5, menos 1, 0 e 2. Esse colchete, dona Mari, menina, significa matriz, entendido? Esse parêntese que eu escrevi agora também significa matriz. Tome cuidado, porque se eu colocar desse jeito, isso aqui significa determinante. Acho que a gente vai estudar ainda. Então, tomem cuidado com essa nomenclatura, tá bom? Tomem cuidado na maneira como vocês vão escrever. Matemática é que nem a namorada, tá bom? Que nem a cremosa, cheia de detalhes. Então, vamos lá. Então, nós temos uma matriz do tipo aqui. Por que essa matriz que eu escrevi é uma matriz quadrada? Ela é uma matriz quadrada porque ela tem o quê? Ela tem duas linhas, ela tem duas colunas. Então, nesse caso, nós dizemos que ela é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Assim, tem um pequeno detalhe de nomenclatura que eu gostaria de explicar aqui para vocês. Observem que essa outra matriz aqui. Essa matriz é a matriz 1, 0, 5, 4, menos 2 e 1. Estou inventando esses números, tá? E aqui eu tenho 2, menos 3 e 1 de novo. Tá aqui. Essa aqui, obviamente, é uma matriz 3 por 3. Concorda comigo? Ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Quando nós fazemos a análise de uma matriz, vocês têm que identificar dois elementos principais de uma matriz. O primeiro que a gente vai verificar é o A11, tá bom? A partir desse A11, eu posso traçar essa diagonal aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Essa diagonal, que começa do A11 e vai embora, que ela só existe nessas matrizes quadradas, é claro, chama-se diagonal principal. E essa outra diagonal aqui, ela tem um nome muito original, sabe de quê? Pois é, olha. E essa outra aqui vai ter o nome de diagonal secundária. Apenas repetindo, essas características que nós estamos falando, relativo à diagonal principal e diagonal secundária, são relativas a matrizes quadradas. Alguma dúvida? Perfeito. A diagonal principal, A11 e desce. Diagonal secundária,
A1, 3 e desce. Ficou claro? Ou se for um 2, mesmo que seja... Então, desculpe ser repetitivo, mas é necessário. Mesmo se for uma matriz simples, aqui 1, 2, 3, 4, aqui uma matriz 2 por 2, ainda vale o mesmo raciocínio. Diagonal principal, e aqui é diagonal secundária. Sempre desse jeito, tá bom? É uma característica de matrizes quadradas. Segundo caso, matriz nula. Matriz nula é aquela cujo todos os elementos são zero. O professor Norlena, no grupo lá dos professores do YouTube, está falando por causa daquela entrevista que eu mostrei para a senhora. Ele recebeu milhares de gente querendo matá-lo. Acredita nisso? Eu achei impressionante, olha. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Já, matriz nula. Matriz nula é aquela cujo todos os elementos são iguais a zero. Por exemplo, essa matriz aqui, uma matriz A, de que tipo aqui? Lá na plataforma do terceiro ano tem os exercícios desse assunto, tá bom? Isso, muito bom. Aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa é uma matriz nula. É uma matriz de qual a ordem dessa matriz? É uma matriz 3 por 2. Ela é uma matriz 3 por 2 de que ordem? É uma matriz 3 por 2, só que uma matriz nula. Existe uma outra representação dessa matriz, que é essa daqui, olha. É uma matriz nula de que tipo? 3 por 2. Chique, não é verdade? Chique, muito chique. Tem uma outra matriz aqui que é fundamental para a gente. Observe esse caso aqui, por favor. Essa daqui é bem interessante. Esse aqui chama-se matriz identidade. O que é matriz identidade? Matriz identidade, anotem, por favor, é a matriz quadrada de ordem n, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros são nulos. Exemplo aqui de matriz identidade. Essa aqui é uma matriz identidade de ordem 2, assim que se escreve, tá bom? Matriz identidade de ordem 2. O que significa matriz identidade de ordem 2? Significa que é uma matriz quadrada de ordem 2. Duas linhas e duas colunas, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os outros são iguais a quanto? São iguais a 0. O que é uma matriz de identidade de ordem 3? Matriz de identidade de ordem 3 significa, primeiro, que ela tem quantas linhas? 3 linhas e 3 colunas. Os elementos da diagonal principal são iguais a quanto? E todos os outros têm que ser iguais a quanto? 0. O nome disso é matriz identidade. Há alguma dúvida no que eu escrevi? Há alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Agora que nós já entendemos esses conceitos, podemos entender agora o que significa adição e subtração de matrizes. Vamos fazer? Vamos lá, agora. Carlinha, no final de cada tópico desse que eu coloquei, tem as respostas comentadas, tá bom? Sempre dá uma olhada para tirar dúvida, tá ok? Observem que esse caso é bem interessante, é bem bonitinho, olha, bem legal mesmo. Vamos ler essa nossa matriz aqui. Em janeiro, nosso amigo Paulo, ele vendeu 23 mil reais de geladeira e 12 mil de fogões. O Germano, 27 e 10 de fogão. E o Rodolfo, 19K e 15K de fogão. Muito bom. Em fevereiro, mês seguinte, o mesmo Paulo, ele vendeu 21 mil K, 10 mil K de fogão. E o Germano, 16 mil de geladeira e 6 mil de fogão. E o Rodolfo, 20 mil de geladeira e 9 mil de fogão. Eu acho que fica bem fácil para todos nós verificarmos quais são os vendedores que estão evoluindo ou que estão vendendo menos. Concorda comigo?
Vamos fazer uma análise de igualdade de matrizes, porque a igualdade de matrizes, dentro de uma tabela, como eu já expliquei para vocês, por razões lógicas, você agrupa elemento por elemento, não é verdade? No caso, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui do nosso amigo Paulo, do número de geladeiras que ele vendeu em janeiro para fevereiro. O que aconteceu, dona Mari? Em janeiro ele vendeu 23 mil reais, né? Em fevereiro, nosso mesmo Paulo, ele vendeu quanto? 21 mil reais. O que aconteceu? Correta a resposta. A senhora pode me dizer como foi esse cálculo? A senhora fez esse cálculo? Sabe sim. A senhora pegou 23, subtraiu de 21. Parabéns. A senhora sabe fazer soma e subtração de matrizes. Porque soma e subtração de matrizes, senhores, é exatamente isso. Você vai agrupar elemento por elemento e somar ou subtrair de acordo com o dado do problema. Pronto, terminei minha explicação. Não é que é legal? No primeiro caso, a gente percebe um decréscimo, beleza? 23 com 20 foi para 21. O que aconteceu com o nosso amigo Paulo? Falando apenas aqui do Paulo, porque a análise de matrizes é sempre uma análise de interpretação de texto matricial, ou seja, de interpretação matemática. Nosso amigo Paulo, aqui nas geladeiras, dentro desse período, nosso amigo aqui está dando um prejuízo de 2 mil reais. Tudo bem? Por outro lado, se eu pegar outra pessoa, por exemplo, se eu pegar o Rodolfo, o que aconteceu com o Rodolfo? O Rodolfo, 19 mil reais, e ele foi para quanto em fevereiro? O que aconteceu, dona Mari? Aumentou. Quanto, rapaz? Aumentou, né? 1.000 reais, né? Então, não é uma questão de somar ou subtrair. Você vai somar ou subtrair de acordo com o que pede cada dado do problema, tudo bem? O pulo do gato, quando a gente fala de adição e subtração de matrizes, senhores, é agrupa elemento por elemento e soma ou subtrai elemento por elemento de cada matriz. Isso é adição e subtração de matrizes. Ficou claro o que eu falei? Bom, agora que nós analisamos isso, e isso de maneira bem simples no cálculo do problema que nós estamos vendo, vamos ver isso como é que se aplica em exercícios. Vamos verificar o conceito teórico dela. Mas ficou claro a tabelinha? Beleza. Isso é soma e subtração de matrizes. Vamos ver como aplicar. Agora, adição de matrizes. Excelente pergunta, dona Mara. Sim, sempre elemento por elemento de cada matriz. Ficou claro? Agora só descobrir como é que eu faço aquelas perguntas. 3, 5, menos 2, 2, 8, menos 6. Estou escrevendo pequeno esse bichinho aqui. 1, 4 e 2. Isso aqui é matriz A. Matriz B. 1, menos 4, menos 1. 7, 0 e 2. E 3, 1 e 0. Eu gostaria que vocês calculassem para mim A mais B. Quando eu escrevo A mais B, está escrito somar a matriz A com A matriz B. Como se faz isso? Por favor, preste atenção. A soma ou subtração de matrizes, a soma principalmente, no caso que a gente está falando, significa somar elemento por elemento da matriz, desde que a matriz seja da mesma ordem. Passo número 1. Essas matrizes são da mesma ordem? Por quê? É uma matriz 3 por 3 a primeira, concorda comigo? Mas esse agora vai ser o seu lugar cativo, a partir de agora. E essa aqui também é uma matriz 3 por 3. Dá para somar? Tá, tranquilo. Bora lá, A mais B. Passo número 1, pessoal. Passo número 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos lá, elemento por elemento. 3 mais 1. Quando eu falo mais, olha para mim. Quando eu falo mais, significa somar. Quando eu falo somar, significa juntar com o outro número, não importa o sinal que ele tem, se é positivo ou negativo. Ficou claro o que eu falei? Quando eu falo 3 mais 1, eu vou escrever assim bem devagarzinho.
significa 3 mais esse número que está aqui, o mais 1, que vai dar quanto? 4. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu fizesse 3 mais menos 1, por exemplo, ficaria quanto? 3 menos 1, que vai dar quanto? 2. Entenderam a diferença? Sutil diferença? Vamos lá fazer isso daqui. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar quanto? 3 mais 1. Vou fazer aqui passo a passo, tá bom? Para esse outro, vai ficar o quê? 5 com... Então vai ficar quanto? 5 mais menos 4. Esse outro aqui agora, menos 2 mais menos 1. Caso algum de vocês não esteja com dificuldade com o jogo de sinal, por favor, revise a nossa aula de adição e subtração lá da plataforma, tá bom? Cuidado. Vamos lá. Aqui agora vai ficar como? 2 com 7. Vai ficar o quê? 2 mais 7. Aqui agora, 8 com 0. Vai ficar quanto? 8 mais 0. Isso que é somar. Tudo bem é juntar. Finalmente, aqui é menos 6 com mais 2 vai ficar quanto? Menos 6 mais 2. Agora aqui, 1 com 3 vai ficar quanto? 1 mais 3. Aqui agora, 4 com mais 1 significa 4 mais 1. E aqui, finalmente, vai ficar o quê? 2 com 0, 2 mais 0. Naturalmente, eu fiz esse cálculo todo passo a passo para que possamos entender. Quando você tiver craque, você não vai precisar fazer essa marmota toda, não é verdade? Tudo bem. Já. Agora vai ficar como isso daqui? Vamos terminar. Quanto que é A mais B? Vai ser igual a quanto? Aqui vai dar quanto? 4. Aqui vai ser igual a quanto? Aqui é 5 menos 4, que vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui é menos 2 com menos 1, que vai dar quanto? Olha lá, devagar, respira. Aqui vai ficar como agora? 2 mais 7. Toda vez que estou desenhando isso aqui errado. 2 mais 7, 9. 8 mais 0. Normalmente é 8. Menos 6 mais 2. Menos 4. Subtrai, repete o sinal do maior. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. E 2 mais 0, 2. Parabéns. Isso aqui é a nossa matriz. Ficou claro? Beleza. Quando a gente soma essa matriz obtida, nós podemos chamá-la de outra matriz qualquer. Essa matriz A mais B é igual a uma nova matriz, que não é a matriz A nem a matriz B, é a matriz C. Apenas isso. Então, nós podemos dizer que isso aqui vai ser a matriz C. Se você quiser chamar de Genoveva, de Shakira ou de Beyoncé, é completamente irrelevante. Ficou claro que eu expliquei? Ficou claro que eu falei? Beleza. Só um minuto, por favor. Ficou claro que eu escrevi aqui? Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Antes de explicar matriz C, perdão, subtração de matrizes, eu gostaria de explicar aos senhores o que significa matriz oposta. É dada uma matriz A. A sua matriz oposta, por favor, não riam, tá? É menos A. Chique, na verdade? Lindo. Vamos tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos imaginar essa matriz. Matriz A, que é 1, 2, 3, 4. A matriz oposta, que vai ser menos A, expressa-se assim. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Na verdade, ficou até muito fácil esse exemplo aqui. Vamos imaginar esse exemplo aqui. 0, menos 1, 4 e 5. Quem vai ser a matriz oposta aqui? Aí você fala 0, 1, menos 4 e menos 5. Porque a matriz oposta é aquela cujo todos os elementos é oposta à matriz original. E a propriedade diz o seguinte, que quando eu pego a matriz A e somo com a sua oposta, isso aqui vai ser igual a uma matriz nula. Tá bom? Não esqueça que isso aqui significa matriz nula.
Ficou claro o que eu falei? Beleza. Tá, Henrique, e daí? Vamos verificar como é que funciona a subtração de matrizes. Agora que nós já entendemos esse conceito, podemos explicar o que significa subtração de matrizes. Só um minuto. Podemos explicar o que significa subtração de matrizes. Na prática, não existe o que nós chamamos de subtração de matrizes. O que existe é somar uma matriz A com a oposta. Por exemplo, o que significa subtração da matriz A e B? Significa você pegar a matriz A, somar com a oposta de B. Ficou claro o que eu falei? Isso é subtração de matrizes. Subtração de matrizes significa fazer uma coisa primeiro. Tu tem a matriz B, tu vai fazer o oposto de todos os elementos dela e depois somar elemento por elemento. De novo, o que significa subtrair a matriz A da matriz B? Significa somar a matriz A à oposta de B. É dada a matriz A, exemplo, é dada a matriz A, que é a matriz 3, minha cadeira quebrou. Né? Matriz 3, 6, menos 2 e 1. E é dada a matriz B, que é a matriz 4, menos 2, menos 1, 0. Faça A menos B. Aí você vai corrigir isso daqui. A menos B na prática não existe, né? O que existe, na verdade, é você somar a matriz A com a oposta de B. Vamos lá? Vamos desenhar aqui passo a passo. Quem é a matriz A? Aqui é a matriz A. 3, 6, menos 2 e 1, mais... Nós vamos fazer agora isso daqui. Nós vamos fazer a oposta de B. Quem é a oposta de B? Menos 4, 2, 1 e 0. Agora sim. Respira. Aí eu posso somar. Toma cuidado com isso aqui. Vai ficar como isso aqui? 3 com menos 4. Bora fazer de cabeça. Agora a gente já sabe. Bora lá. 3 com menos 4, menos 1. 6 com mais 2. Na tora, o que der, tá bom? 8. Menos 2 com mais 1, menos 1. E 1 mais 0. Parabéns, pessoal. Vocês aprenderam a fazer subtração de matrizes. Alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Agora, vamos para a parte final de nossa aula, que é a multiplicação de matrizes. O que nós vamos ver agora é... Temos que ver mais um assunto. Depois de agora nós verificamos o que significa adição e subtração. Nós temos que entender agora o que significa multiplicar um número real por uma matriz. Vamos ver isso nesse momento. Para entendermos o que significa multiplicação de número real por uma matriz, a gente tem que lembrar de... Eu gostaria de mostrar um exemplo prático. Imaginemos uma matriz A, 2 por 2, tá? Do tipo 2, 3, 1 e 5. Pronto. Escreva a matriz 2A. Quando nós falamos escrever matriz 2A, significa que nós vamos multiplicar o número real por uma matriz, senhores. Deixa eu escrever aqui embaixo. Significa multiplicar por n, onde n vai ser esse número real, todos os elementos da matriz. Todos os elementos da matriz. Ficou claro o que eu falei? Então, baseado nisso que eu escrevi, se eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 2, não precisa ser quadrada, mas apenas um exemplo aqui. Matriz quadrada do tipo 2 por 2, de linha 2, 3 e linha 1, 5. Qual vai ser a matriz A? Significa, portanto, que eu vou multiplicar cada elemento por quanto aqui? Por 2. Que vai ser igual a quanto aqui? 4, 6, 2 e 10. Isso significa multiplicar um número real por uma matriz. Ficou claro o que eu escrevi? Beleza. Tem um segundo fator que a gente vai precisar, porque o nosso próximo assunto será a multiplicação de matrizes. Além de saber o que significa multiplicar um número real por uma matriz,
A gente tem que saber agora o que significa transpor uma matriz. Vamos verificar isso agora, que é matriz transposta. Matriz transposta significa reordenar as linhas em colunas de uma matriz. Ou seja, você vai transformar a linha em coluna e o contrário também, vice-versa, né? E coluna em linha. Eu tenho uma matriz A, uma matriz 6, menos 2, 4 e 5. Eu quero escrever a matriz transposta. A matriz transposta, ela se expressa por A elevado a T, onde significa que é uma matriz transposta de A. Como é que você vai fazer? É fácil. Quais linhas que nós temos aqui? Fala. Fala 6 e menos 2 e 4, 5. Matriz transposta significa transformar a linha em coluna. Linha, fala. Linha 1 vira coluna 1. Linha 2 vira... Parabéns, o nome disso aqui é matriz transposta. Vamos fazer mais uma? É porque esse caso que eu expliquei aqui é uma matriz quadrada, mas não precisa ser. Por exemplo, matriz o quê? 1, 2, 3, menos 4, 5 e 9. Escreva a matriz transposta de B. Observe que... Não, vou terminar aqui, né? Linha 1 se transformará em 1, 2, 3. Linha 2 se transformará coluna 2. Ficou interessante, na verdade, porque no primeiro caso eu tenho uma matriz de que tipo aqui? É uma matriz 2 por 3. Mas quando eu fiz a transposição, se transformou em uma matriz 1, 2, 3 por 2. Interessante, né? Bacana. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Beleza, senhores. Agora que nós já entendemos isso daqui, podemos ir para a última parte da nossa aula, que é a multiplicação de matrizes. Vamos lá? De matrizes. Para explicar a multiplicação de matrizes, eu vou preciso pegar um exemplo. Para explicar a multiplicação de matrizes, preciso pegar dois exemplos para vocês. Só um minuto, por favor. Método de multiplicação de matrizes. Quando tem uma matriz do tipo A, M por N, multiplicado por uma matriz do tipo B, N por P, a primeira coisa que você tem que ver é que esse valor tem que ser igual, que nós falamos, tem que ser igual a esse valor aqui, entendido? Para que exista multiplicação de matrizes, esses valores têm que ser o quê? Iguais. A matriz resultante, que é a matriz A vezes B, vai ser do tipo, observem, isso aqui, olha, M por P. Ficou claro o que eu falei? Por exemplo, se eu tenho uma matriz 3 por 2, quero multiplicar por uma matriz do tipo 2 por 3. É possível multiplicar essa matriz? Sim. Por quê? Porque esse elemento é igual a esse elemento. Tá bom? Então, qual vai ser a matriz resultante? Vai ser uma matriz A vezes B de que tipo? 3 por 3. Ficou claro o que eu falei? Bora fazer o contrário agora? Eu tenho uma matriz B, 2 por 3, multiplicado por uma matriz A, 3 por 2. É possível multiplicar essas duas matrizes? Sim. Por quê?
Exatamente. Mas observem que agora, quando eu faço uma matriz B vezes A, qual é a matriz resultante que eu vou ter? Interessante, né? Interessante. Outro exemplo aqui. Eu tenho uma matriz 3 por 2, multiplicado por uma matriz 2 por 1. É possível multiplicar essas duas matrizes? Sim, porque esse 2 daqui é igual a esse 2 daqui. Qual vai ser a matriz resultante? Aí você fala. É uma matriz A vezes B. De que tipo? 3 por 1. Bora fazer o contrário? Se eu tiver uma matriz 2 por 1, multiplicar por uma matriz 3 por 2, é possível multiplicar essas duas matrizes? Ih, rapaz. Não existe. Olha, rapaz. Isso nos mostra de maneira inequívoca que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Isso é uma propriedade, tá bom? Porque você sabe que 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Mas não para matrizes. Choque, né? Não é que é legal? Interessante. Próximo, vamos lá. Vamos fazer um exercício? Nós vamos aprender agora como fazer esse cálculo na prática. Então, prestem atenção nos detalhes. Claro? Vamos lá. Exercício número 1 é dada a matriz A, que é a matriz 1, 3, 2, 0, 5 e menos 1. E é dada a matriz B, que é a matriz 3, 0, 4 menos 2 e 1 e 6. Calcule A vezes B. Antes de continuar a aula, me permita-me só um pequeno comentário. Eu, Henrique Littaf, utilizo a técnica do livro chamado Dante, o professor Dante, da leitura de matrizes. Eu leio as linhas da matriz, tudo bem? Outros professores fazem diferente, não tem problema não. O problema é a análise da matriz na questão, onde você vai identificar a linha e coluna de uma matriz. Minha querida, tudo bem? Linha e coluna de uma matriz. Ficou claro? Beleza? Oi, minha linda, tudo bem? Sim, senhora. Então vamos lá. A primeira coisa, só um minuto rapidinho. Primeira coisa aqui é vamos identificar a ordem dessas matrizes. Temos que classificá-las, é claro. Vamos lá. 2 linhas e 3 colunas. Portanto, isso é uma matriz de que tipo? 2 por 3. E essa outra matriz é de que tipo? 1, 2, 3 por 2. 3 por 2. Em primeiro lugar, é possível fazer A vezes B? Sim, porque esse número é igual a esse. Qual vai ser a matriz resultante? É uma matriz de tipo? Bora fazer o esboço dela? Vai ficar como? 2 linhas para 2 colunas. Qual vai ser a resposta? Fala A11, A12, fala. A21, A22. Bora fazer a multiplicação? Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção, tá bom? Quem eu quero achar? Fala. A11. Quem é o A11? É linha 1 com coluna 1. Fala. A11. Quem é? Linha 1 com coluna 1. Entendido aqui? Então é A vezes B. Poxa, eu quero falar a regra, assim, não dá. A22. Tem que arranjar outra piada, né? Quem é o A11? É o linha 1 com coluna 1. Bora lá. 1 vezes 3. 3. 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 1 dá quanto? Se der negativo, coloca negativo, tá bom? É uma soma. Coloca o sinal que der. Isso aqui, pessoal, só isso daqui, essa resposta que depois eu vou colocar, esse somatório é o A1. Respira. Quem vamos fazer? Qual que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o A12. Quem é o A12? Linha 1 com coluna 2. Quem é o A12?
Linha 1 com coluna 2. Linha 1 com coluna 2. 1 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2, menos 6. O sinal que der, coloca. E 2 vezes 6 vai dar quanto? Fechou. Qual é o próximo? A1, 2. O que significa isso? Linha 2 com coluna 1. A2, 1, perdão. A2, 1. Linha 2 com coluna 1. Linha 2 com coluna 1. 0 vezes 3. 5 vezes 4. Que isso? Menos 1 vezes 1 vai dar quanto? Menos 1. Isso aqui é o A2, 1, tá bom? Isso aqui é o A1, 2. E o último, finalmente, é o A2, 2. Quem é o A2, 2? Linha 2 com coluna 2. 0 vezes 0. 0. 5 vezes menos 2. E menos 1 vezes 6. Quanto que dá aqui? Dona Mari, quanto que dá aqui, Dona Mari? Quanto que vai dar? Quanto? Aqui vai dar quanto? 19. Aqui vai dar quanto? 6. Aqui vai dar quanto? Parabéns, senhores. Parabéns, senhores. Vocês aprenderam a fazer multiplicação de matrizes. Ficou claro que eu expliquei? Ficou claro que eu falei? Bora fazer mais um exemplo? Vamos ter fé, vamos ter fé. Poxa vida, nenhuma das piadas pode ser mais para gravação agora. Não, tem graça não. Exemplo 2. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ficou claro isso daqui? Beleza. Pergunta do problema direto, né? Escreva A vezes B. Tá bom. Passo número 1. Vamos escrever e identificar a ordem dessas matrizes, tá bom? Primeira matriz, de que tipo ela é? 3 linhas e 2 colunas. Significa que é uma matriz? Outro caso, 2 linhas por 2, matriz quadrada de ordem 2, né? 2 por 2. Passo número 1, dá para multiplicar? Dá. Por quê? Porque esse número aqui, o J desse aqui é igual ao I desse daqui. Beleza. Qual vai ser a matriz resultante? Vamos fazer o esboço? A vezes B. Vai ser uma matriz de que tipo? 3 por 2. O que significa 3 por 2? Significa que ela tem o quê? 3 linhas. Poxa, me exagerei aqui agora. Tem que ser mais humilde aqui. Tem que ser o quê? 3 linhas e 2 colunas. Quem é a matriz? Fala. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Regra do Jack! Vamos lá. Por partes, vai ficar como esse daqui. AB. Não, quero fazer aqui do lado. Ficou um pouco grande. Rapidinho aqui, tá? Só ajeitar. Não tem espaço. Vai ser aqui embaixo mesmo. AB 3 por 2. Vai ficar como essa matriz aqui? Quem é o A11? Isso significa o quê? Eu quero achar o A1. Quem é o A1? É o linha 1 com coluna 1. Sempre dessa ordem, tá bom? Quem é? É o linha 1 com coluna 1. Vai ficar como esse daqui? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 6 dá quanto? Nossa, querida Bárbara, como é que você está? Tudo bem? Quem é o A12? É o linha 1 com coluna 2. Você que está vendo essa aula no YouTube, por favor, eu estou fazendo passo a passo assim, não é porque eu sou retardado, não, é porque estou tentando ensinar o mais didaticamente possível. Com o tempo, você vai fazer isso aqui de cabeça, tá? É bem tranquilo, por isso que eu mostrei para vocês. Vamos lá, quem é o A12? É o linha 1 com coluna 2. 3 vezes 1. 3. Não esquece que isso aqui que eu fiz primeiro é o A1, tá bom? Vamos lá, estamos fazendo A1, 2. 2 vezes 2.
Qual é o próximo? A21. Quem é o A21? É o linha 2 com coluna 1. 5 vezes 3. Conseguiu fazer isso, querida? Tô te esperando amanhã, tá bom? Vem cedo pra cá, fala lá. Pede sua mãe ligar pra mim. Ah, tá. Tá bom. Tchau, querida. A21, linha 2 com coluna 1. 5 vezes 3, 0 vezes 6. Agora, o A22. Quem é o A22? Linha 2 com coluna 2. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. Para acabar, quem é o A31? É o linha 3 com coluna 1. Vai ser 1 vezes 3 e 4 vezes 6. E, finalmente, o A32. Quem é o A32? É o linha 3 com coluna 2. 1 vezes 1, mais 4 vezes 2. Dando uma arrumada aqui da matriz AB, do tipo 3 por 2, qual vai ser a nossa resposta? 21, 7, 15, 5, 27 e 9. Terminamos. Senhores, fala a verdade, essa aula maravilhosa, né, de matrizes, a gente viu, a gente fez o resumo de 3 meses em 1 hora e pouquinho. Espero que vocês tenham entendido. Para você que assistiu nossa aula até agora, não esqueça, caso você queira estudar, fazer os exercícios, ver os nossos exercícios exclusivos para os nossos alunos, que são as respostas das questões, exercícios comentados, entre em contato conosco através das nossas redes sociais do Lógica Online. Grande abraço e bons estudos. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau.